Graça e paz. Hoje, nosso papo vai ser sobre algo que, nossa, toca muito a gente hoje em dia, né? A busca por segurança, por um refúgio mesmo, quando parece que o medo e a incerteza tomam conta. Como é que a gente acha força em Deus nesses momentos, sabe? Quando a ansiedade aperta. É uma questão muito real, né? Demais. E para essa conversa, a gente está se baseando num material devocional bem interessante, focado lá no Salmo 46. O título é Semana 1, Deus é meu refúgio. A ideia aqui é a gente tentar entender o coração desse salmo, sabe? E como essa mensagem tão antiga pode dar força para a gente hoje. Com certeza. Porque o medo, né, o material até fala que ele é tipo um visitante indesejado, que está sempre por perto. Medo do futuro, de perder alguém, medo de ficar só, de adoecer, de tanta coisa. Sim, o medo tá aí. E a pergunta que fica que esse material parece levantar é, tá, mas como a fé responde a isso? Na prática mesmo, não só na teoria. Exato. E olha que interessante, o Salmo 46, ele não foi escrito num momento de paz e tranquilidade, não. Pelo contrário, provavelmente Jerusalém estava ameaçada, sabe? Inimigos cercando. O povo estava com medo, medo de verdade. Nossa, Então, quando o salmista solta essa, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele não está filosofando. Ele está se agarrando a uma esperança real no meio do caos, entende? E dizer que Deus é socorro bem presente significa isso. Ele está aqui, agora, acessível na dificuldade. isso muda tudo, né? Saber que não é só poesia, tira dessa ideia abstrata. Completamente. E me lembrei agora de uma frase do A.W. Tozer que está lá no estudo. Um coração que aprendeu a confiar em Deus não teme os ventos da tempestade, pois sabe que o Senhor dos ventos está presente. Uau! Isso coloca a segurança em outro lugar. Totalmente. A essência do Salmo 46, e que o material explora muito bem, é esse chamado para confiar. Confiar de um jeito radical, sabe? É um convite para olhar para cima, para Deus, justamente quando parece que o chão está sumindo. E a reflexão que o material propõe passa por três decisões espirituais que a gente precisa tomar. Primeiro, reconhecer quem Deus é de verdade. Ok. Segundo, confiar nele mesmo quando tudo parece desabar. E terceiro, a gente é desafiado a reagir com fé, sabe? Não com pânico quando o medo resolve gritar. Interessante essa estrutura. Vamos começar pela primeira então. Reconhecer quem Deus é. Acho curioso que o salmista já abre falando de Deus, né? Não dos problemas. A base é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Lá em Salmos capítulo 46, versículo 1. Mas o que isso quer dizer assim, no dia a dia? Olha, o fascinante aqui, e o estudo vai fundo nisso, é a combinação das duas palavras, refúgio e fortaleza. Refúgio dá aquela ideia de abrigo, né? Um lugar seguro para onde a gente corre para fugir do perigo. Tipo, se esconder numa tempestade. Sim, o esconderijo. Isso. Já Fortaleza traz outra imagem. É um lugar de força, de resistência, onde a gente fica firme para lutar, para não ser derrubado. Uma muralha, talvez. Entendi. Proteção e força, exatamente. Deus, por salmista, é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele oferece o abrigo, a proteção passiva, digamos assim, mas também oferece a força ativa, o poder para enfrentar. É onde a gente se esconde do mal e onde a gente recebe poder para lutar contra ele. Nossa, que rico isso. É fundamental. E isso bate de frente com o medo da solidão, da vulnerabilidade, né? Porque as circunstâncias mudam, a vida dá voltas, mas Deus, como esse refúgio fortaleza, isso não muda. Ele é constante. Essa combinação de abrigo e força me lembrou uma frase do Spurgeon, que o material também cita, algo como: Deus é mais que abrigo, ele é um muro ao redor, o teto sobre e o fundamento de baixo. É uma segurança total, né? Perfeito, cobre tudo. E um ponto crucial que o material levanta é que esse refúgio não é um lugar físico, geográfico. É um relacionamento. Não é achar uma caverna para se esconder. É correr para Deus. É correr para Deus. É buscar a presença dele. É reconhecer ativamente: Senhor, tu és meu refúgio seguro, minha fortaleza.
É nesse movimento que o coração acha paz, sabe? Que a alma se firma. Mesmo que o mundo esteja tremendo lá fora. Reconhecer a verdade sobre Deus aquieta a mentira do medo. Mas como a gente faz isso na prática? Correr para Deus. Às vezes, no meio do pânico, parece tão difícil de visualizar. É um exercício constante de fé, né? O material até sugere umas coisas práticas, por exemplo, transformar esse reconhecimento numa declaração pessoal. Tipo dizer, Senhor, hoje eu escolho reconhecer, eu declaro, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Falar mesmo. Falar. Ou até o desafio de dizer em voz alta, todo dia, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Pode parecer simples, mas verbalizar a verdade ajuda a fixar na mente, no coração. Cria uma convicção interna que vai contra o medo. Faz sentido. É tipo treinar o foco, né? Na verdade, não na ameaça. E essa base de reconhecer quem Deus é, leva direto para a segunda decisão que o salmista toma, que é ainda mais, radical. Confiar mesmo quando tudo desaba. Exato. Ele continua lá no versículo 2 de Salmos, capítulo 46. Portanto, não tremeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Gente, isso é muito intenso. É uma imagem de colapso total. A análise no estudo mostra bem o simbolismo. A terra é a estabilidade, né? O chão firme. Os montes são a solidez, o que parece eterno, inabalável. E o mar é o caos, a incerteza, a força que a gente não controla. O imprevisível. Isso o salmista está dizendo, olha, mesmo que os fundamentos daquilo que a gente conhece como realidade desabem, mesmo que o caos engula o que era firme, a nossa decisão é não temer. É uma confiança que parece desafiar a lógica humana, né? De onde vem essa coragem toda? Ela não vem de negar o perigo, não, mas da certeza, da presença, daquele que é maior que qualquer perigo. Lembra? O refúgio é Deus. A confiança nasce dessa convicção. O medo, ele cresce no desconhecido, naquilo que a gente não controla, né? Sim. A fé se apoia naquele que está acima de tudo isso, que governa até o caos, mesmo que a gente não entenda os caminhos dele na hora. Isso me faz pensar naquela diferença que o texto explora entre a mentalidade do medo e a da fé. O medo vive no e se, né? Exatamente. E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se não der certo? Sempre projetando o pior cenário possível. Sempre. Já a fé, do jeito que o Salmo apresenta, ela opera na lógica do mesmo que. Ela não ignora que o pior pode acontecer, mas ela afirma a confiança apesar disso. Mesmo que falte o dinheiro, eu confio na provisão de Deus. Mesmo que o diagnóstico seja ruim, eu confio no sustento de Deus. Mesmo que o futuro pareça escuro, eu confio que Deus está no controle. É uma virada de chave mental e espiritual, sabe? Lembrei daquela citação do Dietrich Bonhoeffer que o material traz, escrita no meio da Segunda Guerra Mundial. Quem confia em Deus não teme o futuro, pois sabe que o futuro pertence a Ele. Que força que tem nisso, né? Especialmente hoje. Uma força tremenda. E é importante frisar isso aqui. O Salmo 46 não está prometendo que não vai ter terremoto na nossa vida. Não está dizendo que os montes não vão tremer. Não é ausência de problema. Não é. A promessa é a presença de Deus durante o tremor. A segurança não está na calmaria do mar, mas no mestre presente no barco durante a tempestade. Deus é a nossa rocha firme quando o chão parece sumir. Uau! Mas cultivar essa confiança radical, mesmo no caos, é um desafio e tanto. Como a gente faz isso? Olha, o estudo sugere, de novo, um passo prático, que é identificar aquelas áreas específicas onde o medo pega mais forte na nossa vida. E de forma consciente, entregar essas áreas para Deus em oração. Declarar nossa escolha de confiar nele, mesmo que o pior cenário que a gente imagina aconteça. É um ato de rendição, né? Exato. E que tira um peso enorme das costas. Ok, então, reconhecer quem Deus é, confiar nele mesmo no meio do caos. E aí vem a terceira atitude, reagir com fé quando o medo grita. O salmista usa imagens ainda mais fortes, tipo, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. É o caos absoluto. Como a fé reage a isso? A reação que o Salmo propõe não é desespero, não é paralisia. É uma fé ativa. E aqui tem um ponto importante.
Fé não é não sentir medo. É normal sentir medo diante de ameaça real. Sim, claro. A fé, como o texto argumenta, é o que a gente faz apesar do medo. É escolher confrontar a história que o medo conta com a verdade de Deus. O medo fala, já era, acabou. A fé responde, não, Deus está no controle. O medo diz, você não vai aguentar. A fé declara, o Senhor me sustenta. E qual seria a expressão prática dessa fé reativa? Uma das respostas mais poderosas que o material destaca é a adoração. Pode parecer estranho, né? Mas quando o medo está gritando, a resposta do crente é levantar a voz em louvor. Adoração. No meio do medo. Exatamente. Por quê? Porque a adoração muda o foco. O medo prende a gente no problema, na ameaça, na nossa pequenez. A adoração força a gente a olhar para a grandeza de Deus, para o poder dele, para a fidelidade, para o amor. É como diz aquela citação do C.S. Lewis, que também está lá. A fé é o ato de manter os olhos fixos na luz, mesmo quando o mundo ao redor escurece. Nossa. Manter os olhos na luz. A adoração faz isso. Ela realinha a nossa perspectiva e meio que silencia as vozes da ansiedade, sabe? Por isso que o Salmo termina com aquela explosão de confiança e adoração lá no versículo 11 de Salmos capítulo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É a declaração final de quem escolheu confiar. Essa ideia da adoração como uma arma contra o medo é muito forte. Então, reagir com fé envolve atitudes bem concretas. Sim, sim. Como, por exemplo, declarar versículos da Bíblia em voz alta quando a dúvida bate ou o pânico, manter uma atitude de louvor, mesmo que seja com lágrima no olho, sabe? Crer ativamente que a promessa de Deus é mais real, mais poderosa do que a ameaça que a gente está vendo. É escolher acreditar na voz de Deus acima do barulho. Exato. Acima do barulho do medo. O estudo até sugere um exercício prático, ter um versículo âncora, sabe? Um versículo de fé para declarar sempre que o medo tenta tomar conta. Faz muito sentido. Essas 3 atitudes, reconhecer, confiar e reagir com fé nossa, formam um caminho muito poderoso para a gente lidar com o medo. E o material resume umas aplicações práticas disso tudo, né? Sim, resume de forma bem direta. Primeiro, a gente precisa entender. Sentir medo é normal, é humano, mas cair no desespero é uma escolha. A gente pode escolher descansar no refúgio de Deus. Escolher o descanso. Isso. Segundo, a presença de Deus é uma segurança muito mais real do que qualquer plano, qualquer recurso humano. Terceiro, a fé não ignora o medo, mas coloca ele no lugar certo. Olhar para Deus diminui o tamanho do medo. Coloque em perspectiva. Perfeito. Quarto, a oração é chave para transformar a ansiedade em paz. E quinto, lembrar sempre daquela dualidade. Deus é tanto o refúgio que protege, o abrigo, quanto a fortaleza que dá força para a gente seguir em frente. É uma visão muito completa mesmo. O Salmo 46 vira quase um hino de confiança para a gente cantar no meio das nossas tempestades pessoais, né? A paz vem desse processo de sempre voltar o foco para Deus. Exatamente, a paz não está na ausência do problema. Ela está na presença daquele que é maior que qualquer problema. E aquela imagem final do Spurgeon, citada no estudo, é perfeita para isso. Os que vivem sob a sombra do Altíssimo dormem em paz mesmo quando o trovão estremece os céus. Viver nessa sombra, nesse refúgio, é esse o convite. Então, resumindo tudo isso pra gente hoje, a mensagem central que fica é essa constância, né? Deus se oferece como esse refúgio seguro, presente, não importa o tamanho da tempestade lá fora. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, que vai além da nossa conversa aqui, mas que vale a pena levar. Se essa verdade da presença de Deus como o nosso refúgio constante é real, é garantida, como isso poderia transformar, assim, radicalmente, a nossa maneira de encarar a próxima crise que aparecesse em avisar? Como a gente reagiria diferente ao próximo grito do medo na nossa vida se essa convicção estivesse realmente viva, pulsando na nossa mente e no nosso coração? Uma pergunta poderosa pra gente levar e refletir. Bom, até a nossa próxima conversa. Fique na paz do Senhor.